Nós queremos convidar a igreja, abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos falando do louvor, uma adoração verdadeira, e não poderia deixar de citar o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do verso 21. João capítulo 4, a partir do verso 21. Disse-lhe, do 21 ao 24, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Repita comigo: o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Senhor, eis aqui a tua palavra, ó Deus. Eis a tua palavra, Senhor, nesse diálogo de Jesus com essa mulher. A conversa foi sobre a adoração verdadeira. Nos ajuda, Senhor, a te dar o nosso louvor. Senhor, nos ajuda a vivermos, Senhor, aquele sentimento que o povo de Israel viveu, quando a tua palavra diz que tu colocaste um novo cântico nos lábios do teu povo, ó Pai. Senhor, um novo cântico nos meus lábios, é isso que eu peço para o próximo ano. Senhor, tire a murmuração da minha boca, Senhor, me ajude a adorar, me ajude a bendizer o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Me ajude a valorizar o que eu tenho, Senhor, me ajude a valorizar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, me ajude a valorizar, Senhor Deus, o meu trabalho, o meu salário. Me ajude, ó Deus, a valorizar, Senhor Deus, aquilo que tu tens me dado, em nome de Jesus. Ó Pai, aceita a nossa adoração, o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre essa palavra que a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Repita comigo. O texto, nós colocamos aqui, Deus busca o adorador. Deus busca o adorador. Deus procura adorador. Então levante a mão e diga assim: eis-me aqui. Eu vou falar, Deus busca adorador, e você vai dizer, eis-me aqui. Deus busca adorador. Irmãos, por que tocar neste assunto em plena virada do ano? E a resposta é simples. Jesus está falando de mudança. Essa conversa de Jesus com uma mulher, Jesus está dizendo que estava chegando uma grande mudança. Mudaria a liturgia, mudaria o local, haveria uma grande mudança. Era como se Jesus estivesse falando, chegando aqui para o povo de Laranjeiras e começasse a falar da necessidade de mudança, e que nós sairíamos daqui e iríamos adorar a Deus em outro lugar. Então a proposta de Jesus, a palavra de Jesus era sobre mudança. Porém, o que salta aos olhos é a afirmação de Jesus que o Pai procura adorador. O próprio Jesus fala: o meu Pai está procurando adorador. É muito interessante Jesus fazer essa afirmação. Ele procura. Sério? Deus procurando? Quem procura é aquele que perdeu. Quem procura é aquele que não sabe onde está. Mas observe como o Senhor deu você liberdade. Você tem liberdade. Talvez num ambiente de 100 pessoas, o Senhor não vai achar 100 adoradores.
talvez 50, talvez 70. A Bíblia diz que o Senhor procura, aqui nessa congregação, adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Sim, a Bíblia diz que o Senhor procura adorador, o Senhor procura a verdadeira adoração. O que é a adoração? Espontaneidade. Você ser espontâneo. O que é o seu louvor? É algo espontâneo. Não é porque o seu pai está do seu lado e diz: menino, levanta, você tem que cantar. Canta, abre a boca, canta. Então não é esse sentimento. Mas na realidade o Senhor procura o adorador que o adore em espírito e em verdade, que o adore na luta, que adore na doença, que adore como Paulo e Silas adoraram quando eles estavam sendo chicoteados, depois de estar todo machucado, eles adoraram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus não está atrás de multidões, Ele está atrás de adoradores. Talvez pastores, nós pastores estamos atrás de grandes auditórios, mas o Senhor não está atrás do grande auditório, o Senhor está atrás do adorador, que o adore em espírito e em verdade. Irmãos, Deus, Ele se fez homem, Ele desceu, Ele habitou entre nós, e a Bíblia mostra como Deus continua ainda agindo. Você encontra algumas vezes, eu não procurei muito, se eu procurasse eu achava mais, o Senhor procurando. Ele disse em Ezequiel que eu busquei um homem, eu procurei um homem que se colocasse na brecha do muro para que eu não destruísse, mas eu não achei. Então ele está dizendo, eu busquei, eu procurei um homem, mas eu não achei esse homem. E por causa disso, eu destruí. Não havia intercessor. Então Deus buscou intercessor para não destruir a terra. Deus não comete ilegalidade. Ele só age na terra quando a igreja que Ele deu a chave, ela liga. Quando a igreja intercede, quando a igreja fala, quando a igreja grita, quando a igreja pede. Por isso que Jesus falou, olha, pedi e dar-se-vos-á. É como se o Senhor estivesse de mão atada, por opção. Ele está dizendo, eu busquei adoradores, eu busquei pessoas que orassem pelos seus filhos, eu busquei mulheres que chorassem na madrugada pela sua família, eu busquei pessoas que orassem pelos que ainda não aceitaram a Jesus. Eu busquei adoradores, é a ênfase. Eu gostaria de diferenciar algo muito interessante. Deus, Ele não está procurando adoração. Quem procura adoração são os artistas, eles querem ser adorados. Quem procura adoração é aquele presidente lá da Coreia do Norte, ele quer ser adorado. A Bíblia diz que o Senhor não procura adoração. Sabe o que o Senhor procura? Adoradores. Adoradores. Qual a diferença, pastor? O Senhor está interessado no coração de quem adora. Adoração, o Senhor tem muita. Apocalipse capítulo 4, verso 8, diz que existe anciões, existem seres, querubins. Ezequiel usa esse mesmo texto, dizendo que ele tinha visto querubins. Isaías, ele disse que ele tinha visto serafins, fazendo o quê? Adorando a Deus, 24 horas, dizendo assim, santo, 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 santo. Irmãos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A adoração Deus tem. O Senhor tem adoração. O que o Senhor está procurando? O adorador. O adorador. Levante mais uma vez sua mão e diga assim, eis-me aqui, Senhor. O texto de Apocalipse
4, verso 8 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Vamos ler. E os 4. Amém? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Repita. Irmãos, eu creio que na terra também, na terra, nós temos adoração 24 horas. Se você considerar o fuso horário, enquanto nós estamos aqui orando, louvando a Deus, aí você sai daqui, vai dormir, já está amanhecendo lá no Japão, já tem um grupo orando, já tem um grupo clamando, já tem um grupo intercedendo. Então eu creio que a adoração aqui na terra o Senhor tem também 24 horas. E o que o Senhor procura? Falta adoradores, que o adore em espírito e em verdade. O interessante é que os adoradores que o Senhor está procurando são aqueles que derramam o seu coração na adoração. Malaquias capítulo 1, verso 9, o profeta diz assim: agora, pois, ore a Deus e peça que Ele nos abençoe. Malaquias 1, verso 9. Mas será que Ele estará atendendo quando vocês apresentarem uma oferta como essa? O que está em jogo, irmãos, nesse texto de Malaquias, é o ofertante. O Senhor está falando, Ele aceitaria ou não a oferta do ofertante. Gênesis capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro lugar, não é a oferta, é o ofertante. O Senhor se agradou de quem? De Abel, o ofertante. Aí o texto continua, verso 5, mas de Caim e da sua oferta ele não se agradou. O Senhor, Ele está olhando o ofertante. Antes da oferta, Deus olha o ofertante. Repita comigo: antes da oferta, Deus olha o ofertante. Jesus estava no templo e via os ofertantes. Tinha ofertantes que traziam bacias de ouro, moedas de ouro, quantidades enormes de dinheiro. Veio uma mulher, uma simples senhora, entrega uma moeda que não tinha valor em comparação ao que as pessoas haviam feito. E a Bíblia diz que aquela ofertante agradou o coração de Deus. Não é a oferta, é o ofertante. Não é o louvor, é o adorador. É o adorador. O Senhor, Ele está procurando o adorador que o adore em espírito e em verdade. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, eu quero convidar a você a prestar atenção nesse texto, que declara que antes da criação do mundo, Deus já havia decidido que nós daríamos louvor. Efésios capítulo 1, de 1 a 8. E o louvor era para a sua glória. Irmãos, a adoração é o grande propósito para o homem. Mesmo antes da redenção, a missão que nós estamos empenhados de pregar, de levar a pessoa a Jesus. O que nós achamos, qual é a mola principal da igreja? É evangelização, é pregar o evangelho. Tudo bem, eu prego o evangelho, a pessoa se converte para quê? Para adorar o Senhor, para adorar ao Deus poderoso. Então, o propósito de Deus é que o homem liberto venha se unir a Ele através da adoração. Porque a Bíblia diz que no meio dos louvores, Deus habita. Repita comigo.
quando Deus manda Moisés, ele fala para Moisés o seguinte: vai a Faraó e diga: deixa meu povo ir para me adorar. Deixa meu povo ir para que o meu povo me adore. Presta atenção nesse episódio. Sabe o que o Faraó, que tem uma figura, personifica o inimigo? Sabe o que o Faraó fazia para que o povo não adorasse? Dava trabalho, atividade. Cada vez mais o povo tinha que trabalhar. Então, a estratégia do diabo foi dar uma outra atividade, para que o povo não o adorasse. O diabo, irmão, não está preocupado se você comprou uma roupa, se você foi para o Maracanã assistir Flamengo. O diabo não está preocupado com isso, apesar que isso é um pecado, mas ele não está preocupado com isso. Sabe o que ele está preocupado? É que você o adore a Deus. Quer ver deixar o diabo furioso? É quando você abre a sua boca e de coração adore o Senhor. Por isso que nós começamos esse culto dizendo: em adoração eu me prostro a Ti. Em adoração eu me prostro a Ti. Porque quantas vezes nós chegamos aqui, mas não nos prostramos em adoração. Zacarias, o evangelista Lucas, capítulo 1, verso 75 e 71 a 75, diz que Zacarias, no seu cântico, declarou que a libertação aconteceu para que nós louvássemos a Deus, para que nós pudéssemos adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus iria trazer livramento para nós adorássemos a Ele. O texto que nós lemos afirma que Jesus encontra uma mulher samaritana, e a Bíblia diz que na palavra do Senhor, o Senhor fala, vejo, ela na conversa com o Senhor, a mulher diz assim: vejo que és profeta. Aí a partir do verso 19, verso 20, há uma reviravolta naquele diálogo, e ser mais ser menos, o assunto passa para adoração. Eu fui pesquisar o que alguns teólogos afirmam, e muitos falaram que aquela mulher estava querendo sair da situação constrangedora da pergunta de Jesus para os seus maridos, que ela havia tido. Mas eu creio que a conversa foi realmente direcionada pelo Espírito Santo, direcionada por Jesus, para que esse ponto chegasse até nós e principalmente até aquela mulher. Porque o texto, agora no verso 19, o verso 20, é sobre adoração. E a pergunta é: onde é o local correto de adoração? Qual é a forma correta de adoração? Eles estavam em Samaria, e a pergunta que aquela mulher faz: é nesse monte Gerizim que se deve adorar a Deus? Ou é em Jerusalém? Os samaritanos, eles haviam sofrido com a mistura, com as invasões do povo assírio e várias invasões que aconteceu. A história conta que os samaritanos, eles foram tirados do seu local, levados para outras nações, outras pessoas de outras nações foram colocados ali. Então, aquele povo estava totalmente misturado. E os judeus, puro sangue, que não havia uma mistura, então eles não consideravam aquele povo como judeu. Então tinha aquela disputa. E Deus havia falado que o local de adoração era em Jerusalém. E os samaritanos construíram um local para que eles pudessem adorar sem passar pelo constrangimento de sofrer ali com os judeus. Então a história conta que o Senhor manda
primeiro manda Moisés construir uma arca e bota a arca na tenda, e o povo do Senhor, aonde o povo de Deus andava, a arca do Senhor ia e tinha adoração, e o Senhor se movia ali, e o Senhor aparecia em nuvem. Você conhece a história, e a Bíblia diz que era um espetáculo maravilhoso, a presença de Deus ali no tabernáculo. A história conta que o tabernáculo, depois de Moisés, Davi constrói um tabernáculo. Você já ouviu falar do tabernáculo de Davi? Não havia mais aquele tabernáculo de Moisés. Agora Davi constrói um tabernáculo. E a ordem de Davi é para que pudesse praticar a adoração. Davi faz o que Moisés não fez. Davi espontaneamente, ele coloca os sacerdotes e os levitas, e naquele tabernáculo tinha adoração 24 horas. Quando você vai ver na Bíblia o Senhor tendo saudade, não é do suntuoso templo de Salomão, não é da arca, dos tabernáculos de Moisés. O que a Bíblia fala é do tabernáculo de Davi, porque no tabernáculo de Davi havia adoração espontânea. Espontaneamente Davi coloca homens adorando ao Senhor 24 horas. Meus irmãos, nessa noite eu quero convidar você a pensar nessa conversa de Jesus. A pergunta da mulher samaritana no verso 20 é: os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o local de adorar? E a resposta de Jesus é: mulher, João 4, verso 20 e 21, mulher, a hora vem, e na verdade já chegou, que não é nem em Siló e nem em Jerusalém. O grande problema, irmãos, era que eles estavam muito preocupados aonde adorar. E Jesus estava falando: olha, mulher, entenda, eu estou aqui, está havendo uma mudança, a mudança está acontecendo agora. Olhe para mim, mulher, a mudança está acontecendo agora. Não é mais em lugares físicos. O Pai está procurando adoradores que o adorem intimamente. O Pai agora está procurando adoradores que o adorem de verdade, adoradores que não precisa mais de animal, não precisa mais de um templo com sinais, com panos, com símbolos para adoração. O Senhor está procurando adoradores que o adorem sem motivo. O Senhor está procurando adoradores que o adorem mesmo no sofrimento. O Senhor está procurando adoradores que o adorem verdadeiramente. Você vai ter problema nesse ano que está entrando. Eu também vou ter, porque nós estamos vivos. E a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas não pode cessar nunca dos nossos lábios, nesse ano, a adoração. Não pode cessar. Jesus está falando da mudança que estava acontecendo. Tem igreja, descobriram o filé, e tem igrejas que exploram a geografia bíblica. Então vai um grupo, olha, nós vamos levar aqui um grupo para Jerusalém, para o Monte Sinai, para isso, para aquilo. Teve uma pessoa que falou: pastor, o senhor não tem vontade de ir lá no Sinai? Eu tenho, lógico que eu tenho, coisa maravilhosa, mas eu não coloco expectativa no Monte Sinai. E a pessoa disse: não, pastor, eu queria andar por onde Jesus andou, pisar aonde Jesus pisou. Eu falei: olha, mas Jesus anda muito lá em casa. Ele anda muito lá em casa. Vem ao culto, que você vai ver aonde Jesus está andando, porque ele diz: aonde estiver eu também estarei. E quando eu estou no trabalho, está Jesus. Então ele disse: não, você não está entendendo, eu quero ver a unha suja, os pés sujos, empoeirados. Eu falei: vai catar coquinho. O Pai procura adoradores que o adorem em verdade. Não é geografia bíblica, não é trazer a terra de Monte Sinai, Monte Gerizim, Monte isso, Monte aquilo. Não é beber a água
contaminada de nenhum rio. O Senhor está procurando adoradores que não precisa da geografia bíblica para adorar. Você precisa de uma bênção de Deus para orar, adorar? Estou feliz, eu vou para a igreja porque estou feliz, fui abençoado. Aí vem, adora, adora, adora. Você está dizendo, e o diabo não é bobo, ele sabe que a sua adoração está vinculado ao carro que você ganhou. Ele, eu dou um jeito nisso agora. Ele tira o carro, aí acaba a sua adoração. Você está dizendo, passando uma informação, que a sua adoração é pela casa que você tem, é pelo emprego que você tem. Olha a informação que você está dando para o teu inimigo. O dia que ele descobrir que você adora, com carro ou sem carro, com trabalho ou sem trabalho, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, você aniquilou as armas do inimigo. Adoração, Jesus está falando. E eu encerro dizendo o que Jesus falou para os seus discípulos. Os discípulos saíram, João capítulo 2, verso 19, eles saem do templo, eles olham para o templo e vê um templo suntuoso. Aí Jesus deve ter tirado o óculos e falado para ele assim, me dá um desconto, né? Está vendo esse templo? Eu vou derrubar, em 3 dias ele vai se erguer. E os discípulos, demorou 47 anos para construir esse templo, ele está dizendo que constrói em 3 dias, mais. Porém, a Bíblia diz que Jesus disse isso, derrubarei em 3 dias, eu levantarei. Verso 20, por favor. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele está dizendo agora, não é mais esse templo aqui não. Você quer adorar num templo? Jesus está dizendo, o templo já está edificado, que ele já reergueu. Foi a sua morte e a sua ressurreição. Qual o motivo que você tem para adorar o Senhor? Qual o motivo que você tem para se ajoelhar agora, nesses minutos, e agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor derramou sobre sua vida? Pare de ficar preso a coisas do Antigo Testamento. Sabe o que o apóstolo Paulo explica? Que a lei era sombra. Hebreus capítulo 10, verso 13, o autor de Hebreus diz assim, porque a lei era sombra das bênçãos que viriam. Então você quer continuar na sombra? Em nome de Jesus, sai da sombra. A lei era sombra, tudo que se tinha, a bandeira, tudo que se tinha, o instrumento, chofar, tudo que se tinha, sombra de bens vindouros. Agora, pegar isso, trazer para dentro de um culto, de um templo que foi inaugurado por Jesus, não se explica. O apóstolo Paulo diz que as comidas, que a bebida, Colossenses 2,17, que as comidas, que a bebidas, que as festas de luas novas, ele diz isso, tudo é sombra de coisas que haveriam de vir. Então tudo era sombra das bênçãos que você está usufruindo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei, para que nós não precisássemos mais matar animais, observar roupas assim ou assado. Quando ele fala, a hora vem e já chegou, ele está falando, tem uma mudança, mulher, para de ser ritualista. O Senhor não quer rituais, o Senhor quer adoradores. Adoradores. E agora eu encerro com a última pergunta.
Tem adorador nessa casa? Se ajoelhe agora, os adoradores do Senhor, e comece a orar, agradecendo a Deus, pelo Deus que habita dentro de você, por você ser um templo, por você estar sendo visitado pelo Espírito Santo do Senhor. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente
simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Santo Deus, glorioso Pai, louvado e bendito seja o vosso nome, meu Senhor. Meu Pai, esse povo se encontra nesse lugar de joelhos, meu Pai, mostrando primeiro a nós mesmos, meu Senhor, mas também ao Senhor, que nós nos submetemos, meu Senhor, à vossa majestade, meu Senhor, ao que o Senhor quiser para as nossas vidas. Nós nos submetemos ao Senhor, meu Pai, porque nós sabemos que a vossa vontade, meu Pai, é o que nos fará crescer, é o que nos fará ir a lugares mais altos, a nos aproximarmos mais um pouco do Senhor, meu Pai. Aqui, meu Pai, nesse culto nós sentimos os céus abertos, meu Pai, mas nós não queremos passar simplesmente pela nossa sensação, pelo nosso sentimento, mas nós queremos, meu Pai, estar com o Senhor, meu Pai, evoluir, meu Pai, um pouco mais aquilo que nós somos, chegar um pouco mais perto da estatura, meu Pai, da medida de adorador que o Senhor nos clamou essa noite, meu Pai. Derrama sobre nós a vossa graça, derrama sobre nós do vosso Espírito Santo, que nós possamos nessa virada de ano, meu Senhor, fazer os planos, meu Pai, fazer os objetivos que fazemos todos os anos, meu Pai, mas que tudo que fizermos seja baseado exclusivamente na vossa santa vontade, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a buscar o Senhor da forma certa, para encontrarmos, meu Pai, que nós não busquemos ao Senhor exclusivamente pelo que o Senhor pode nos oferecer, meu Senhor, mas que nós busquemos ao Senhor por aquilo que o Senhor é, meu Pai, pelo que o Senhor representa nas nossas vidas. Derrama o vosso Espírito Santo nesse lugar, no coração de cada um dos meus irmãos, desde o bebê mais novo que está aqui, meu Pai, até o ancião, meu Pai, que todos nós experimentemos da vossa vontade, meu Pai, e que esse seja um próximo ano de experimentar a vossa vontade, abrir mão da nossa vontade, viver os planos e os sonhos do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém, Senhor.